Foram alguns bons anos de espera. A AMD realmente trazer CPUs para competir com i7 Extreme era uma coisa que o pessoal estava esperando já há algum tempo. Mas será que é isso que está acontecendo? Será que realmente os R7 1800X são processadores para competir com os melhores processadores da Intel? Ou pelo menos eles têm uma boa performance por watt ou uma performance por preço? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de a gente começar os testes e demonstrar para vocês aquilo que a gente encontrou aqui, nós passamos por diversas dificuldades, pessoal, as quais nós precisamos relatar para vocês. A primeira dificuldade que nós encontramos aqui foi simplesmente por conta da placa-mãe. A placa-mãe que nós temos aqui é da MSI, uma X370 X-Power Gaming Titanium, e essa placa veio com algum problema. Nós não conseguimos e não tivemos tempo para detectar se esse problema era físico, único desse modelo, ou se era um problema de BIOS. Agora, esse problema se é único também da BIOS desse modelo, ou se essa BIOS em todas as placas X370 desse modelo estão com problema de BIOS. Claro que uma atualização de BIOS pode resolver o problema, mas a gente não teve, enquanto a gente teve o tempo de fazer a edição desse vídeo, nós não tivemos ainda uma resposta ou uma atualização de BIOS para resolver esse problema. Mas qual é o problema que nós encontramos? Simplesmente ao ligar o PC, ao ligar a placa-mãe, você consegue encontrar uma temperatura de 80 graus no processador. O processador estava assim quente? Não. Você metia a mão nos dissipadores, você metia a mão no Noctua, você metia a mão perto do processador e você não sentia esse calor. A verdade é que o processador estava extremamente gelado, entendeu? Mas a placa-mãe apresentava 80 graus. O engraçado é que o processador apresentava 80 graus e a placa-mãe, os sensores internos da placa-mãe, dos dissipadores dos VRMs, estava em 30 graus. Normalmente, quando o processador é muito quente, a placa-mãe esquenta junto. E não foi isso que aconteceu. Então mostra realmente que há algum problema de sensor. A questão é que o fato desse sensor estar detectando uma temperatura altíssima, ele tira qualquer chance de você fazer overclock, ele tira qualquer chance de você habilitar o XFR, ou seja, ele ficou em 3.7 GHz e eu não conseguia mexer nisso. Por mais que eu aumentasse a tensão, e olha que eu aumentei bastante, por mais que eu tentasse aumentar o clock via uma espécie de BCLK ou automático, não aplicava, ele simplesmente não aplicava. Até overclockar a memória RAM era um pouquinho complicado, ele não entendia direito o XMP, e isso realmente demonstra que a BIOS não estava confiável. Agora, dito isso, a gente pensou, bom, a gente entrega o review para a galera do jeito que tá e mostra e fala realmente o que aconteceu, ou a gente espera um pouco? Esperar um pouco seria complicado, seria para mim um desrespeito aos nossos inscritos, além de que iria meio que esconder as dificuldades que nós passamos. Como nós não queremos que os nossos inscritos fiquem sem saber disso, nós estamos fazendo o vídeo com o que deu. Vamos mostrar o Ryzen em 3.7 GHz. Vocês vão ver que nós testamos todos os processadores que temos aqui, i7 6700K, i7 5930K, i7 5960X,
em estoque e overclock. Já o Ryzen a gente não pôde fazer isso. Ele não saía de 3.7 GHz. Detalhe que ele começa em 3.6, tem um boost até 4.0 e o XFR em 4.1, pessoal. Isso mostra que realmente o processador não estava onde deveria estar. Bom, dito isso, vocês tendo a consciência de que o processador não está no seu máximo, nós vamos aos resultados. Claro que quando a gente tiver uma atualização de BIOS e resolver esse problema, a gente vai refazer os testes e trazer eles novamente para vocês. Ok? Então, vamos aos resultados dos benches que nós fizemos sintéticos para esse processador. Como vocês podem ver, o i7-5960X em overclock é algo absolutamente overkill. É um negócio realmente extremamente forte. Mas o R7 1800X, mesmo em 3.7 GHz, já consegue fazer um embate ali com ele em algumas situações. Claro que o IPC do R7 1800X não é tão forte quanto o de um Skylake, de um Kaby Lake, mas já é um excelente IPC. Um outro detalhe aqui, no multithread ele tem uma performance, uma produtividade final excelente. Ainda mais se você for comparar a performance por watt. Como assim, Marcos? Se você pegar agora, por exemplo, os gráficos de consumo que a gente vai mostrar para você, você vai ver que realmente o R7 1800X ele é extremamente eficiente em relação a qualquer outro processador que nós temos aqui. Você pode ver que ele consome ali em estoque praticamente igual ao i7-6700K, que tem metade dos núcleos. Ou seja, a AMD conseguiu colocar dentro de uma arquitetura de processador 8 núcleos num die com uma performance incrível e com um consumo baixo. Agora, como a gente pode perceber isso? Vamos mostrar um gráfico que nós preparamos aqui do i7-6700K, que consome basicamente a mesma coisa do R7 1800X. Agora vamos mostrar a relação de performance que eles têm um com o outro. Como você pode ver, o R7 1800X em multithread entrega uma performance muito superior à do 6700K, consumindo praticamente a mesma coisa. Isso mostra o quão eficiente a arquitetura Ryzen é em relação à arquitetura Skylake, por exemplo. Consegue entregar muito mais performance com o mesmo consumo. Vamos agora para a performance em games. Todos os jogos foram rodados em 1080p com uma GTX 1080. Como vocês podem perceber, por exemplo, em GTA nós tivemos uma queda de performance em relação a todos os outros processadores. Isso muito em conta por causa do seu IPC. Por exemplo, o i7-6700K foi um dos que teve a melhor performance em termos de estabilidade. Em compensação, o 5960X, por exemplo, teve quedas para 26 FPS. Isso mostra o quão o IPC é importante nesse jogo. Já, por exemplo, em Watch Dogs 2, o 6700K, que tem um bom IPC, não fez diferença e combate em relação ao R7 1800X, que está ali com 32 FPS de quedas bruscas. Isso mostra que realmente o que importa nesse jogo é a quantidade de núcleos. Os 5930K e os 5960X tiveram uma performance melhor do que o R7 1800X de uma maneira geral. Já em Battlefield 1 nós tivemos uma performance muito par entre o 5930K e o R7 1800X, com uma pequena vantagem na média para o 1800X. Já o i7-6700K conseguiu uma performance melhor em termos de média justamente por conta do seu alto IPC. A questão toda aqui, pessoal, que a gente tem que destacar é que nós estamos com um processador top de linha, que custa metade do preço de um 6900K, que realmente entrega uma performance por watt incrível, revolucionária, que rompe com toda a estrutura de preço que nós tínhamos hoje no mercado de processadores. Ele é o melhor processador do mundo? Não. Ele é uma das melhores arquiteturas. O Skylake, por exemplo, não consegue fazer o que ele faz com o TDP que ele faz, com o consumo que ele faz. Agora, a grande questão é, nós testamos um processador capado. A placa-mãe, infelizmente, não permitiu que nós recebêssemos o máximo de performance que esse processador tinha a entregar. Afinal, se esse processador tivesse com 0.4 GHz a mais, ele entregaria bem mais. É bem provável, inclusive, que esses 0.4 GHz
sejam justamente a diferença que faltava para que ele conseguisse competir com 5930K e 5960X ali em games. Afinal, vocês sabem que em games não há tanta diferença. Mas ele simplesmente não pode ser dito como plenamente funcional. Portanto, isso aqui é um pré-review, é uma demonstração daquilo que a gente encontrou aqui, das dificuldades que a gente passou e, claro, um reporte, tanto para a AMD, quanto para os nossos inscritos, quanto para os potenciais clientes que possam ter vontade de comprar um processador desse. Portanto, o que a gente recomenda? Que vocês entrem no nosso grupo, lá no PC Facts, que acompanhem essa questão da MOBO, da X370 da MSI, e que, conforme for resolvendo o problema, a gente vai atualizando vocês, atualizando os testes, jogando as informações aqui no canal, e você fica aí por dentro que você não pode perder isso. Claro que nos futuros jogos como For Honor, Ghost Recon, alguns jogos que ainda vão ser lançados, a gente vai estar com o R7 1800X, ele é do canal, ele vai ficar aqui com a gente para os próximos testes, para a gente ver como é que ele se comporta. E, claro, aguardando aí ou uma placa-mãe nova ou uma atualização de BIOS para resolver esse problema. Obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos que querem comprar um Ryzen ou que já fizeram a pré-venda, para eles ficarem cientes de tudo o que aconteceu por aqui. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.